Olá, meu irmão e minha irmã e todo o povo de Deus. Estou aqui para refletir com você o caderno 26 sobre o sentido da vida dos cadernos conciliares. Estamos aí rumo ao jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança. E venho falar para vocês então desse caderno que tem como base esta constituição pastoral da Igreja Gaudium et Spes. Uma constituição que fala sobre a Igreja no mundo hoje, que vem refletir sobre diversas situações, diversas questões sobre a humanidade, este homem. Então, me dirijo hoje a todo o povo de Deus, a todos nós que fazemos parte desta Igreja, mas muito mais, sendo fiel a esta Constituição, me dirijo a todo homem e a toda mulher que vive no mundo e que traz dentro de si alegrias, tristezas, esperanças, desesperanças. Esse é o homem da Gaudium et Spes, um homem que ela vai dizer dividido. Um homem dividido, um homem que é solicitado internamente e externamente. Tantas demandas existem na vida desse homem. Então a Gaudium et Spes vai falar sobre a atualidade. Ela fala sobre temas muito atuais. Uma constituição que foi promulgada em 1965, que quando a gente lê, se você pega para ler a Gaudium et Spes, é uma constituição atual, fala para nós no dia de hoje, cai no nosso coração e nós temos uma experiência, uma relação com a Gaudium et Spes, como se ela conhecesse profundamente as maiores dificuldades do nosso coração, da psique humana, dos sofrimentos psíquicos da pessoa, dos sofrimentos emocionais, das grandes questões da vida. A Gaudium et Spes fala também de um homem em busca. O homem da Gaudium et Spes, a humanidade da Gaudium et Spes, é uma humanidade que busca. Por isso que estamos falando sobre o sentido da vida. Uma humanidade que busca soluções, que busca respostas. E com uma beleza incrível, a Igreja vem também dar respostas às questões dessa humanidade. E quero trazer para vocês um pedacinho do que fala uma parte da Gaudium et Spes, que diz assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Olha que beleza dessa encíclica. Ela não só fala o coração de toda a humanidade, se aproxima de toda a humanidade, coloca a Igreja dentro deste mundo e do mundo atual, como ela aproxima todo cristão a todo sofrimento humano, como que dizendo a nós que nós não somos diferentes, nós carregamos algo muito diferente, nós carregamos um valor muito diferente que levamos à humanidade. Mas assim como todo homem, mesmo aquele que não professa a fé em Jesus Cristo, que vive sua busca, sua angústia, sua tristeza, as alegrias, as desesperanças, assim também o cristão, esse povo de Deus que caminha e vive suas
tristezas, suas decepções, suas alegrias e suas desesperanças. Então não existe realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Toda realidade humana encontra eco no coração de Deus, no coração de Cristo, e por isso encontra eco no coração de cada cristão. Ainda falando sobre a quem fala a Gaudium et Spes, lhes trago um outro pedacinho. Diz assim: o Concílio do Vaticano II, tendo investigado mais profundamente o mistério da Igreja, não hesita agora em dirigir a sua palavra não já apenas aos filhos da Igreja e a quantos invocam o nome de Jesus Cristo, aquilo que nós já falávamos anteriormente, mas a todos os homens. Deseja expor-lhes o seu modo de conceber a presença e a atividade da Igreja no mundo hoje, tendo diante dos olhos o mundo dos homens, ou seja, a família inteira humana, com todas as realidades no meio das quais vive, esse mundo que é teatro da história da humanidade, marcado pelo seu engenho, pelas suas derrotas e pelas suas vitórias. É interessante a gente pensar, e o caderno sobre o sentido da vida vai trazer isso de forma muito bonita. A primeira parte desse caderno, então, traz todas as situações de vida que mostram como cristãos, no mesmo expostos à mesma dor, ao mesmo sofrimento, as mesmas dinâmicas que existem externamente no mundo, como que vivem, como que se colocam diante das dores, como que se colocam diante da morte, da perda. É isso que vai trazer essa primeira parte do caderno conciliar número 26. E é interessante nós pensarmos a Gaudium et Spes nesse contexto histórico, onde ela se localiza dentro da história. E como nós estamos falando aqui sobre o sentido da vida, quero também trazer para vocês outras formas de pensar o sentido da vida que naquele momento da história ou antes da Gaudium et Spes já aconteciam. Nós estamos num contexto ali de 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, após o bombardeamento ali atômico de Hiroshima e Nagasaki. Então, grande sofrimento da humanidade, grandes sofrimentos que trazem as guerras, e não só durante, mas o sofrimento de uma guerra, ela perdura por muitos anos na vida das pessoas, no coração das pessoas. Depois, nesse momento de grande sofrimento, e num momento também marcado por filosofias, marcado pelo iluminismo, a idade da razão, marcado pela força da subjetividade, por esse homem que agora tem que lidar com as suas experiências sozinho, por um homem que antes, na era medieval, que tem seus benefícios e também malefícios, se nós queremos falar de uma questão histórica, um homem que vivia mais no coletivo e era apoiado pelo seu coletivo, agora vive sozinho as suas questões. Nesse período nasce também tantas teorias e ciências como as ciências psicológicas. A gente fala de todas essas filosofias que tentam dar um suporte ao homem, de teorias que tentam dar um suporte ao homem, como, por exemplo, a psicanálise com Sigmund Freud, que ali entre os anos de 1800, 1900, depois tem Jung com a teoria psicanalítica. Nós temos o grande Viktor Frankl com a logoterapia, que vai falar justamente sobre
a busca de sentido. Vejam só, quantas teorias tentam dar suporte ao homem, dizer nós estamos lhe dando instrumentos para que você não lide sozinho com as tuas dores. E de repente, em 1965, quando já no finalzinho do Concílio do Vaticano II, é promulgada essa grande Constituição, a Gaudium et Spes, que é a resposta da Igreja. É a Igreja dizendo a este homem: você não está sozinho, tudo que você sente, o povo de Deus, esse povo que professa a fé em Jesus Cristo, também sente, e nós queremos dar um suporte e uma resposta e o que temos de melhor a você, para você lidar com tuas dores, com as tuas alegrias, com as tuas decepções. E o que nós temos de melhor? Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós temos de melhor? A esperança da ressurreição. Nós temos de melhor o fato de que a morte não tem a última palavra. O que tem a última palavra é a vida e é Jesus Cristo.